E 2025 começou com tudo. Que seja um ano muito abençoado, próspero, com muita saúde. Que Deus abençoe cada batida do nosso coração e que nós possamos usar cada batida do nosso coração para glorificá-lo nesses 365 dias que começaram agora. E que Deus, né, nos dê direção de tudo. E eu vou falar um pouquinho sobre 5 coisas que eu acredito que são muito importantes para que nós possamos ter um ano mais leve. E a primeira delas, que eu acredito muito, né, é uma identidade firmada. Obviamente que antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que Jesus é o principal centro da nossa vida. Jesus, ele tem que ser o centro de tudo que fazemos. Absolutamente tudo. E então a gente vai falar um pouco sobre identidade, porque eu acho que quando nós temos uma identidade verdadeiramente firmada em Cristo, isso já resolve muitos problemas, porque isso anula a comparação. Isso me faz acreditar naquilo que Deus diz a meu respeito e não naquilo que as pessoas acham ou que o inimigo diz. Mas isso me dá a certeza da paternidade de Deus, isso me dá a certeza de que eu tenho um pai, que eu sou amada, que eu sou salva, que eu sou embaixadora do céu na terra e muitas outras coisas. Uma identidade firmada em Cristo através da sua palavra resolve 99,9% dos problemas, porque a gente precisa entender que Deus, ele é o nosso pai, que ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar, que ele entregou o unigênito para que ele morresse e se tornasse o primogênito, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. O véu foi rasgado, e a partir do momento que aquele véu foi rasgado, naquele sacrifício da cruz do Calvário, nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Então, nós não precisamos mais terceirizar a nossa busca com Deus. Nós temos livre acesso. E Jesus, ele nos dá esse livre acesso. E não existe outro meio. E isso é importante também, que quando a gente tem uma identidade firmada, a gente entende que não existe outro meio de chegar a Deus. O único meio de chegar a Deus, como a própria Bíblia diz, é através de Jesus. Então, Jesus, ele é, assim, maravilhoso. Porque ele aceitou o sacrifício, muito difícil, aliás, e fazia parte desse sacrifício ele abrir mão de ser o unigênito para se tornar o primogênito, para que nós pudéssemos ser os filhos de Deus também, através desse sacrifício. Eu sei que é redundante, mas o óbvio também ele precisa ser dito, porque às vezes a gente esquece do sacrifício, às vezes a gente tem uma vida tão robotizada, uma vida tão corrida, as coisas acontecem assim com tanta naturalidade, que a gente esquece do que nos deu acesso, do que nos dá acesso a Deus, que é o sacrifício de Jesus. E a nossa vida precisa ser pautada nisso. A nossa vida precisa ser pautada na Bíblia, a nossa vida precisa ser pautada naquilo que Deus diz a nosso respeito. Que você tenha uma identidade formada em Deus, para que opiniões não te abalem, para que julgamentos não te abalem, para que você não seja uma pessoa que vive se comparando com outras pessoas, porque nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo e cada membro tem a sua função, tem a sua responsabilidade, tem a sua obrigação, tem o seu dom, tem o seu chamado. Então a comparação ela é um problema e principalmente com as redes sociais. Ela é um problema latente na sociedade hoje em dia. Então, pare de se comparar, entenda qual parte do corpo você é, que membro você é, e exerça com exímio a sua função, sem se comparar. E entenda que você é um filho amado do Pai, que Jesus se entregou por amor. Então, ele te ama e ele quer ter uma vida de relacionamento com você. Ele é um filho amado que tem um relacionamento muito intenso com o Pai. E ele deseja que nós também tenhamos esse relacionamento intenso e verdadeiro com o Pai. E que a nossa identidade seja cada dia mais firmada em Cristo. E a Bíblia diz muitas coisas que nós somos, né? Então, a gente precisa ler, né? Então, aproveite também, já leia a Bíblia esses 365 dias para você entender quem você é em Deus e para que Deus te chamou. Que Deus te abençoe.